Abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Jesus entrou em Jericó, enquanto atravessava a cidade, e havia um homem ali, rico, chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, em algumas versões, cobradores de impostos. Ele tentava ver Jesus de todas as formas, mas não conseguia, porque era baixo demais. Muito menos conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu diante do Senhor, subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou debaixo daquela figueira, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Ele diz: porque hoje vou me hospedar em sua casa. Verso 6: sem demora, Zaqueu desceu. Com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Essa história talvez seja muito conhecida por conta daquilo que Deus faz na vida de Zaqueu, o quanto Zaqueu está disposto a se render, a viver um processo de transformação. Eu preguei sobre Zaqueu alguns meses atrás, acredito que eu não precise contar toda a história deles, o próprio texto já fala, mas eu quero fazer um resumo rápido para aqueles que não a conhecem. Os publicanos ou os cobradores de impostos, eles eram extremamente odiados na cultura judaica, porque além deles serem funcionários romanos, deixa eu explicar rapidamente o contexto. Roma, um grande império, quando assumia o governo de um povo, de uma nação, como acontece aqui na história de Israel, ela colocava um governador naquela nação, alguém que fosse, um romano que fosse responder a César, e tinha o objetivo não só de trazer a cultura romana, a direção romana, como também eles queriam levar recursos dessa terra, não só para sustentar o governo, mas para sustentar a própria Roma. Essa era uma das consequências de ser governado por um grande império, e o mundo antigo passou por alguns impérios, pelo menos 3 grandes impérios: o babilônico, depois os gregos e depois os romanos. E depois deles estabelecerem o governo, eles levantavam um local, um nativo, para que esta pessoa fosse um interlocutor, um porta-voz de Roma junto ao povo. Então, aqui no caso de Israel, eles pegam judeus, preparam os judeus segundo aquilo que eles queriam determinar na cobrança de impostos, e colocavam essa pessoa nativa para cobrar os seus patrícios. E por que tinha que ser um nativo? Em primeiro lugar, porque os nativos conheciam a língua. Em segundo lugar, porque eles conheciam a cultura. Imagine um romano cobrando impostos de um judeu a um sábado. É óbvio que isso ia dar uma grande catástrofe. Terceiro, o judeu, ele também conhecia os valores daquele povo, daquilo que eles trabalhavam, conhecia exatamente o dia do serviço, qual valor se cobrava. Então eles pegavam esses cobradores de impostos judeus para tirar dinheiro do seu próprio povo e entregar para aqueles que o oprimiam. Eles se tornavam funcionários, e muitos deles sendo enriqueciam, não só porque estavam a serviço de Roma, mas porque acabavam sendo injustos na cobrança de impostos. Por isso é muito comum você ver o publicano sendo considerado um homem pecador, e muitas vezes ele, numa escala de hierarquia do judeu, ele era mais pecador que um adúltero, por exemplo. Quando um judeu passava por um cobrador de impostos, um publicano, era muito comum ele cuspir no chão, e às vezes até cuspir nos pés daquele cobrador de impostos. E esse era Zaqueu, um homem odiado pelos seus patrícios. Como o texto diz, ele de baixa estatura, sabendo que Jesus estava passando pela sua cidade, Orazil, ele queria conhecer Jesus pela fama que Jesus tinha, um profeta, alguns diziam, aquele que trazia cura, que trazia libertação. E Zaqueu, ele então acaba insistindo em procurar conhecer Jesus, vê-lo fisicamente, pessoalmente. Não conseguindo, Diego, não só por conta da sua estatura, mas porque o povo também não deixava ele se aproximar. O texto diz que ele sobe naquela figueira, esperando Jesus passar. Porém, o que me chama a atenção é que quando Jesus passa por aquela figueira,
Jesus para. E na última vez que eu falei sobre Zaqueu, eu não quero repetir a mesma mensagem. Eu falei que eu acredito que quando Jesus chega àquela segunda cidade de Jericó, porque eram duas, a velha e a nova, quando ele chega àquela segunda cidade de Jericó, ele vai para aquele lugar apenas para ter um encontro com Zaqueu. Ele diz assim: convém que eu esteja na sua casa. Na versão grega, a palavra ficaria mais próxima assim, é como se ele dissesse: eu vim para isso. Ele veio para aquele lugar apenas para ter esse encontro com Zaqueu, trazer esse processo de transformação à casa de Zaqueu. A presença de Jesus, ela é tão impactante na casa de Zaqueu, que no meio do jantar, enquanto os que estavam lá fora começam a questionar como Jesus, como aquele homem de tanta sabedoria, aquele homem que muitos viam sendo impelido por Deus no poder que manifestava, como Loís, aquele homem senta na casa de um pecador a fazer a sua refeição. Enquanto as pessoas estavam lá fora questionando, a Bíblia diz que Zaqueu, ele se levanta, e algo impacta a sua vida com a presença de Jesus, de tal forma que ele chama a atenção de todos que estavam à mesa, e ele diz assim: se eu roubei, se eu defraudei, se eu fui injusto, se eu tirei algo de alguém aqui, eu vou devolver. Quando nós vemos Zaqueu tendo essa resposta, Hipólito, eu consigo enxergar apenas uma coisa aqui. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a presença de Jesus, ela tem um papel de trazer arrependimento. Arrependimento, o que é o arrependimento? As 3 fases, Tiago, do arrependimento: reconhecer o pecado, confessar o pecado e deixar o pecado. E Gerson, eu vejo nesse texto exatamente esses 3 elementos. Quando ele diz eu roubei, está reconhecendo. Quando ele diz eu roubei, ele está confessando. E quando ele diz eu vou restituir 4 vezes mais, ele está abandonando aquele pecado. Diga comigo: houve arrependimento. Eu acho interessante, quando nós avaliamos as Escrituras Sagradas, nós valorizamos muito mais um milagre como um paralítico sendo curado, como um cego voltando a enxergar. Nós valorizamos muito mais uma pessoa possessa de demônios sendo liberta, Moisés. Mas será que nós já paramos para avaliar que na hierarquia bíblica a salvação é muito mais importante do que o milagre? Já parou para pensar nisso? A Bíblia não diz que há festa no céu quando um paralítico se levantou. A Bíblia não diz que há festa no céu quando uma pessoa possessa de demônios, ela foi liberta. E não estou dizendo que esses milagres não são importantes, mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, ali há festa no céu. É que nós não damos muitas vezes o devido valor. Talvez o maior milagre que algumas pessoas precisam viver na sua casa não é a cura de um câncer, não é a cura de uma paralisia, mas é a salvação dentro da sua casa. E é exatamente isso que Jesus vem trazer. Outro ponto que me chama a atenção nessa história é que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, entenda isso, Jesus entrar na casa de Zaqueu não trouxe salvação. O que trouxe salvação na casa de Zaqueu foi o arrependimento. Como assim, pastor? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele traz um impacto, mas é o arrependimento que traz salvação. Fica claro isso para vocês? Jesus entra na casa de Zaqueu, não tem ainda salvação. Agora, quando Zaqueu, impactado pela presença dele, Karine, se levanta e reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado e deixa seu pecado, Jesus diz: hoje entrou salvação nessa casa. Nós precisamos valorizar aquilo que o céu valoriza. E eu quero trabalhar exatamente num ponto importante dessa história. Quando nós vemos o final daqueles últimos versos ali, os últimos versos dessa passagem, o texto diz que Zaqueu se levanta, reconhece, arrepende, a salvação, a transformação, ao milagre na sua casa, porque o maior milagre nós entendemos que é a salvação, as demais coisas são acrescentadas após a salvação. Por isso que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Já ensinei vocês, existem 3 diferenças de reino nas Escrituras: reino de Deus, reino dos céus e reino de Cristo. O reino de Cristo, o governo de Cristo, no milênio, lá após a tribulação, os 7 anos de tribulação, ou os salvos em Cristo, que somos nós. Posso ouvir um amém? Quando nós entendemos, o processo da salvação, o reino milenário, então o reino de Cristo é esse governo de Cristo no milênio. Quando fala do reino dos céus, é a salvação eterna, a morada celestial. Porém, quando fala do reino de Deus, está falando do governo de Deus em nós. Quando os fariseus perguntam: onde estará este reino?
Onde será este reino que você veio manifestar? Jesus diz: o reino não será visto pelos olhos. Você não pode dizer, olha o reino aqui, olha o reino aqui, porque ele diz, o reino de Deus não é algo que se vê, porque está dentro de nós, é o governo de Cristo. Quando recebemos Jesus como Salvador, o espírito adormecido, Márcio, passa a ter vida, porque quando você reconhece Jesus como Salvador, você nasce de novo onde? No Espírito. O espírito adormecido passa a ter vida. Agora o Espírito de Cristo, Milson, ele vem habitar em nós, Marcos, e quando ele vem habitar em nós, Luana, então é nesse momento em que nós recebemos o governo, que é a direção do Senhor. Olha o que Mateus capítulo 6, verso 30, 31, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o governo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O governo de Deus, ele se manifesta após a salvação. Precisamos reconhecer Jesus como Salvador para sermos governados pelo Espírito de Cristo, que vai começar a habitar em nós. Fica claro isso? E todas as demais coisas, quais são? O milagre da cura, a ressurreição, a cura da paralisia, a libertação, a provisão de Deus. Todas essas demais coisas, José Arci, estas serão acrescentadas depois do governo. Então, mais uma vez eu quero salientar: o maior milagre que eu e você podemos viver em nossa casa é o milagre da salvação. Receber o governo. Porém, algumas pessoas, elas não viveram talvez a salvação e estão querendo as demais coisas, e algumas viveram a salvação, mas não estão trilhando o caminho das demais coisas. Por quê? Porque elas não estão se posicionando. Eu quero que você volte comigo, por gentileza, no verso 5 e no verso 6 do texto que nós lemos. Sabe por que houve transformação na vida de Zaqueu? Sabe por que houve o milagre na casa de Zaqueu? Exatamente porque acontece aqui no verso 5. Para mim o segredo de toda essa história está no verso 5, parte do 5 e parte do 6. Diz assim: quando Jesus chegou ali, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa. O verso 6 diz: e imediatamente Zaqueu desceu. Edson, sabe por que alguns de nós não estamos vivendo a transformação, o milagre, o sobrenatural? Porque nós não temos uma resposta imediata àquilo que Deus tem nos conduzido. Talvez um dos elementos que mais tem comprometido milagres na casa de algumas pessoas é exatamente o procrastinar o seu posicionamento. O texto diz que Jesus dá uma direção. Ele não faz um convite apenas, mas ele dá uma direção. É como se fosse uma imposição: desce, Zaqueu. Zaqueu poderia ter questionado e falou: agora não. Ele poderia falar: passa mais tarde lá em casa, a gente conversa. Ele poderia falar: continua a caminhada que eu já te alcanço. Mas a Bíblia diz que ele desceu imediatamente. Tem coisas que não estão acontecendo na minha e na sua vida, porque nós não estamos respondendo de imediato. Quem está me entendendo, diga amém. Tem coisas que não se manifestaram, milagres que não se manifestaram, porque nós infelizmente estamos agindo debaixo da procrastinação. O que é a procrastinação? A procrastinação é utilizado no sentido de negligenciar atividades, ou seja, quando um trabalho não recebe a devida atenção. A definição um pouco mais próxima seria aquele que adia, que prolonga, aquele que deixa para resolver depois. A procrastinação, ela não atrapalha apenas viver a manifestação de Deus em nossas vidas. Talvez tem pessoas que não estão vivendo resultados financeiros, profissionais no seu matrimônio. Por quê? Porque não se posicionam, sempre deixa para depois. Eu posso dizer para vocês que a procrastinação é um comportamento ruim. Eu posso afirmar para vocês que a procrastinação, ela é um pecado. E posso dizer que para algumas pessoas a procrastinação, ela é até uma doença, que não deixa a pessoa sair do lugar. Sempre ela está colocando para frente, sempre ela está colocando para amanhã. E quando analisamos as escrituras sagradas, nós vamos ver que a grande maioria dos homens e mulheres de Deus que receberam direções e responderam de imediato, eles se tornaram referências. E poderíamos talvez avaliar inclusive algumas pessoas, Eva, que não conseguiram se posicionar ou não quiseram, não viveram o sobrenatural.
Tem gente que talvez está falando: por que Deus não age nas minhas finanças? Por que Deus não age na minha vida financeira? Por que as coisas não acontecem? Será que não é porque nós estamos procrastinando abandonar as injustiças? Será que é porque nós todas as vezes ficamos enrolando um posicionamento de fidelidade a Deus? Eu acho engraçado, Hugo, algumas pessoas que elas dizem assim: não, porque se Deus abrir essa porta eu vou ser dizimista. Mas se Deus abrir eu vou ser dizimista. Desculpa, eu vou falar isso com muito amor e carinho, mas é uma resposta tola de procrastinador. Porque nós temos que entender, e a Bíblia apresenta isso, Emílio, que o favor de Deus é um fruto que se colhe. Qual é o primeiro passo para que você possa ter, ou quais são os primeiros passos para que você possa ter uma colheita? Semeadura. Então por que você diz que você quer colher e depois que colher vai plantar? Tem como isso? É como se o cara plantasse no crédito. Fala: Deus, eu vou plantar aqui, mas aliás, eu vou colher aqui, mas eu vou plantar só daqui 30 dias. Não é assim. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, este também vai colher. E tem pessoas que estão negligenciando suas finanças por conta do quê? Da sua ação, da sua resposta tola de procrastinação na vida financeira. Tem pessoas que estão dizendo: por que Deus não muda o meu casamento? Eu vejo tantos testemunhos de pessoas com o seu casamento transformado, mas a minha vida não muda. Será que é porque talvez você não tem dado atenção ao seu casamento? Você tem procrastinado o tempo de qualidade com o seu cônjuge, a conversa, a comunicação, talvez até o resolver problemas. Isso aqui infelizmente é um problema de muitos homens. Tem homem, irmão, que ele só para resolver o problema do seu casamento quando chegou a crise, quando a casa caiu, quando a mala está na porta de casa. Aí ele vira santo, crente, romântico, manda flor antes e não depois da crise. Nós precisamos entender a procrastinação de resolver problemas. Talvez tem pessoas que olham e falam assim: por que Deus não liberta meu filho? Por que Deus não transforma a vida dele? Porque talvez você procrastinou demais em toda a vida dele. O limite que você não deu, a atenção que você não deu, procrastinação. Nós precisamos entender que Zaqueu, ele só recebeu a manifestação sobrenatural e o impacto da presença de Jesus na sua casa, porque quando Jesus disse: desce, Zaqueu, ele agiu depressa. E talvez para algumas pessoas hoje, Deus está falando: está na hora de você parar de enrolar. Porque enquanto ficarmos procrastinando, enquanto a pessoa ficar procrastinando, ela vai continuar patinando. Você pode fazer campanha de 7 semanas, você pode subir para o monte, você pode fazer o que você quiser, misticamente achando que vai acontecer. Se não tomar uma posição de parar, de deixar para amanhã o que precisa fazer hoje, seja o seu devocional, seu tempo de oração, seu relacionamento com Deus, sua posição ministerial. Quantas pessoas dizem: não, ano que vem, não, mês que vem, não, segunda-feira eu começo a fazer devocional, não, eu vou começar a fazer uma campanha de oração, um propósito de oração, mas eu só fico no eu vou e nunca faz nada. Precisamos de posicionamento. Como eu falei para vocês, existem alguns personagens bíblicos que eles marcaram história. Por quê? Porque assim como Zaqueu, eles agiram imediatamente. Tatiele, no Evangelho de Marcos capítulo 1, nós encontramos a história sendo contada. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos capítulo 1, Jesus, é uma forma diferente de falar do chamado que Jesus traz para Pedro. Lá em Mateus 7 nós encontramos Jesus entrando no barco de Pedro. Em Marcos 1 é um resumo. Diz que Jesus passa Ana pela praia. Pedro e seu irmão André estão lavando as redes, e a Bíblia diz: e o Senhor diz: sigam-me. E a Bíblia diz: imediatamente eles o seguiram. Nós olhamos a história de Pedro, que começa a desenvolver o seu ministério apostólico. Uma pregação 3.000 pessoas se convertem, outra pregação 5.000 pessoas se convertem. Em dois cultos 8.000 pessoas naquela igreja são acrescidas. Nós vemos ele chegando ao templo, na porta formosa, um homem paralítico, pede dinheiro para ele. Ele olha para aquele homem e diz: não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem é curado. Aí nós olhamos e falamos: uau, o que é isso? Eu gostaria de ter essa unção, eu gostaria de ter essa autoridade, eu gostaria de manifestar esse poder de Deus. Sabe como que ele chegou neste lugar? Quando Jesus o chamou, ele agiu imediatamente. Tem gente que o seu ministério está paralisado, porque ele quer viver, cristiano, o poder de Deus na sua vida, ele quer viver a manifestação de Deus na sua vida, mas ele não age imediatamente. Semana passada eu preguei sobre Paulo.
Nós falamos por que as coisas travam, e nós entendemos que tem situações que travam, que é o diabo que está parando, tem situações que travam, que é o homem, o coração tolo que responde de uma forma incorreta, e tem situações, Darcy, que travam, que é o próprio Deus está dizendo, não vai por aí. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Paulo, vou repetir o que eu já falei semana passada, ele decide fazer uma viagem missionária, Filipe, para a Ásia, se prepara com recursos, equipe, e quando ele tenta chegar à Ásia, não consegue, por 2 caminhos diferentes, ele insiste, e a Bíblia diz que ele não conseguiu passar. Então, quando ele estava se preparando para a 3ª tentativa, a Bíblia diz que à noite ele teve uma visão, um homem se apresentou diante dele e diz, passa para a Macedônia. E a Bíblia diz, Lucas ele escreve, então nós entendemos que o caminho não deveria ser a Ásia, mas entendemos que Deus nos levava a Macedônia, e nos levantamos e partimos para lá imediatamente. Paulo, quando ele chega na Macedônia, é um processo de transformação para os gregos, um impacto, alguns inclusive tentam matá-lo, o perseguem, mas o evangelho ele foi tão intenso naquele povo, que chega à Europa e chega até nós. Só vemos essa transformação em todo aquele continente, porque Paulo agiu imediatamente. E por que nós muitas vezes ficamos procrastinando? Quando encontramos a história de Eliseu sendo ungido profeta, 1 Reis 18, a Bíblia diz que Elias recebe a direção, vai até Eliseu, filho de Safate, unge como profeta no seu lugar. Elias se levanta, encontra o jovem agricultor arando a terra com os bois do seu pai, o arado do seu pai. A Bíblia diz que Elias ele não fala nada, até porque eu vejo o João que ele estava um pouco sem paciência, estava doidinho para encontrar o Criador, Paulinho. A Bíblia diz que Elias ele passa a capa sobre Eliseu. Algo sobrenatural, intenso acontece, Patrícia, na vida de Eliseu, que ele corre até Elias. Elias só foi conduzido, dirigido por Deus, Rogério, para ungir Eliseu no seu lugar. Não era para discipular ou preparar Eliseu, ele falou, unja no seu lugar. E Fátima, a Bíblia diz que quando Eliseu ele recebe aquela manifestação sobrenatural, ele corre até Eliseu e disse, deixa eu ir contigo. Elias falou, você já sabe o que aconteceu. E a Bíblia diz que ele voltou, matou os bois, queimou o arado e seguiu Eliseu imediatamente. Muitas vezes nós queremos o resultado daquilo que Deus pode fazer, mas não tomamos posições como estes homens tomaram. Tem muita gente que está perdendo seus filhos porque não age imediatamente. Tem muita gente que está perdendo seu casamento porque não age imediatamente. Tem muita gente que está deixando de viver as manifestações sobrenaturais de Deus na sua vida porque não age imediatamente. Não adianta você ter uma resposta, uma palavra profética que Deus vai te usar com o dom A, com o dom B, ou o dom B, dom C, que Deus quer fazer de você assim, assim, assado, se você não age imediatamente. Não age imediatamente a ter relacionamento com a palavra, não age imediatamente numa vida de oração, não age imediatamente numa vida de capacitação, sempre está deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã e para amanhã. Mateus 25, Jesus ele conta a parábola daquele senhor, homem rico, que chama 3 funcionários, e a Bíblia diz que ele divide segundo a capacidade de cada um. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 3 talentos, a outro ele dá 1 talento. E a Bíblia diz que aquele que recebeu 5 talentos se levantou imediatamente para multiplicar os talentos. Só tem resultados espirituais quando nós agimos imediatamente. Abraão, quando recebe a direção de Deus dizendo, sacrifica teu filho, sobe o Moriá, me entrega Isaac, o filho da promessa. Eu acho interessante quando Deus fala isso para ele, abrindo um parênteses. Deus diz assim, Abraão, sacrifica o teu único filho. Eu pergunto, Abraão só tinha um filho? Quantos filhos Abraão tinha? 2. Ismael, o filho de Agar, a escrava, que se torna concubina, e Isaac. Será que Deus esqueceu de Ismael? Não. Por que Deus fala teu único filho? Porque, Lorena, Deus ele só tem compromisso com aquele que Ele nos deu. Se não foi Ele que deu, Ele não tem compromisso. Tem muita gente que está falando, Deus protege os meus bens, mas foi Deus que te deu? Ou você conquistou? Não preciso nem dizer. Deus não tem compromisso com o que Ele não te deu, Ele vai ter compromisso com o que Ele te deu. Posso ouvir um amém?
A Bíblia diz que no outro dia pela manhã, Abraão se levantou bem cedo e partiu para Moriá. Agiu imediatamente. Sabe por que os tempos estão difíceis? Os tempos estão difíceis para tudo aquilo que Deus levantou como alicerces para a sociedade. Os tempos estão difíceis para a família, sim ou não? Os tempos estão difíceis para o casamento, sim ou não? Os tempos estão difíceis para a igreja, sim ou não? Sim, estão difíceis. Por quê? Porque as trevas têm se levantado, tentando, não vão conseguir, tentando engolir aquilo que Deus preza, destruir aquilo que Deus preza. E sabe qual que é a resposta, professor Luiz, que nós precisamos dar? Uma resposta imediata de posicionamento. Pastor, quando fala de procrastinação, o que significa, ou quais são as principais causas da procrastinação? Eu posso dizer para vocês que, sem sombra de dúvida, uma das principais causas, um dos principais geradores de procrastinação, seja ela física ou seja ela espiritual, é a imaturidade. Quem procrastina com todo amor e carinho, coloque amor nas minhas palavras, são meninos, meninas. Meninos tendem a ser procrastinadores. Quando você começa a agir em procrastinação, seja com Deus ou seja no seu casamento, não está sendo nada mais e nada menos do que uma pessoa imatura. Coloque amor nas minhas palavras. Aquilo que é importante, faça agora. Tem que pedir perdão para alguém? Não espere essa pessoa aparecer na sua casa. Vá na casa dela. Tem que liberar perdão para alguém? Não espere quem te fez mal te pedir perdão. Perdão é unilateral. Libere agora em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Tem que restituir suas injustiças, seus roubos, seus erros. Não espere a sua vida financeira virar um caos para você parar e falar: o que está acontecendo? Comece agora. Procrastinação é do diabo. É um comportamento ruim. É pecado. E para alguns é doença. Jesus diz para Zaqueu: desce depressa, e a Bíblia diz imediatamente ele desceu. Depois nós encontramos a procrastinação também, para algumas pessoas ela é gerada pelo seu orgulho, principalmente quando aí ele precisa tomar uma decisão importante que se trata, de assuntos que ele não quer resolver. Então ele começa a protelar, pedir perdão, depois eu faço, eu não estou preparado ainda. Não tem que estar preparado, tem que simplesmente fazer. Vai lá e faz. Vai lá e age. Se posiciona. Quantas situações que eu já fiz na minha vida, na minha caminhada para consertar a minha história, que eu não queria fazer. Eu não queria fazer, mas eu fui. E não me arrependo de ter feito. Porque quando você vence a procrastinação, principalmente se tratando dos seus relacionamentos, você vai matar o seu orgulho. Pessoas orgulhosas muitas vezes não conseguem se posicionar agora. Tem gente que está perdendo o casamento porque ele fica enrolando o liberar perdão, o pedir perdão para o seu próprio cônjuge, que é a sua metade. Olha o que diz o texto, volta comigo lá no verso 5 que nós lemos. O verso 5 que nós lemos: quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. O que a palavra descer na Bíblia ela tipifica? A palavra descer na Bíblia, ela fala de humilhação ou ser humilde. Todas as vezes que no seu devocional cair, Emerson, a palavra descer, e eles desceram ao Jordão, fala de um processo de humilhação. Quem está me entendendo, diga amém. Humilhação. Agir em humildade. Zaqueu, ele não seria impactado pela presença do Senhor e viveria o milagre que ele viveu, o principal da salvação, se ele não descesse. Esse é um dos pontos que talvez tenha comprometido a vida e a história de muita gente, que ele não consegue descer do seu pedestal. Ele está lá em cima e ele não consegue descer. Se Zaqueu não descesse, Jesus não entrava na casa dele. Se não entrasse, ele não seria salvo. Desce depressa. Tem algumas pessoas que Deus está dizendo para você lá na sua vida profissional, que está indo um caos. Ele está dizendo: desce depressa, para de ser soberbo, para de ser arrogante. A Bíblia diz que a soberba precede a queda, que o orgulho gera destruição, que Deus não suporta o orgulhoso. Quando nós somos soberbos, orgulhosos, nós não teremos o favor de Deus em nossas vidas. Nós iremos nos arrebentar, viver destruição e vamos cair. É algo que eu e você precisamos levar em consideração.
Por que nós muitas vezes avaliamos, dizemos, por que Deus não me ouve? Por que tantas perdas? Por que tanta vergonha? Por que tanta humilhação? Porque talvez o nosso coração é soberbo demais e nós não nos posicionamos ou não nos humilhamos diante do Senhor. Humilhai-vos a Deus, a palavra do Senhor diz. Quando nos humilhamos, nós nos aproximaremos dEle. Mas quando somos soberbos, Ele vai nos repelir. O que é a dura serviço quando a Bíblia diz? É aquele que não consegue baixar a cabeça. Ele não consegue se submeter aos processos. Tem situações que Deus está permitindo que você sofra algumas humilhações, para que você possa entender a direção dEle e agir imediatamente em humildade, para não viver a queda, para não viver a destruição. Mas alguns de nós talvez temos dificuldade para entender isso, nos posicionar. Porque o que gera a procrastinação? Falta de motivação gera procrastinação. O que mais gera procrastinação? Perfeccionismo. Pessoas que buscam sempre a perfeição tendem a ser procrastinadoras, porque têm medo muitas vezes de fazer as coisas, de uma forma que possam ser julgadas imperfeitas. O que mais pode ser gerar a procrastinação? O medo do fracasso, a insegurança. Pessoas terem medo de não terem sucesso em alguma atividade, alguma tarefa. Eles acabam sempre deixando para depois. Porque somos procrastinadores? Alguns por conta das distrações da vida. Está sempre prestando atenção numa coisa ou outra, mas nunca naquilo que deveria prestar atenção. Porque somos procrastinadores? Pela falta de disciplina em começar e terminar. Pessoas que começam e não terminam, nada do que começam terminam, tendem a ser pessoas procrastinadoras. E pastor, como é que eu posso entender se eu sou um procrastinador? Quais são os sinais? Primeiro sinal, o uso constante do celular. Esse é um sinal de um procrastinador. Quando ele vai resolver coisa importante, lá está ele, 3 horas na frente dos Reels do Instagram. Procrastinação. Talvez você tenha seu smartphone, tenha o relatório de quanto tempo você passa na frente do celular. Faz uma avaliação. Quantas horas por dia você passa nas redes sociais? Se você não trabalha com as redes sociais, todo esse tempo que você passa nas redes sociais pode estar sendo hoje um empecilho, uma distração. Procrastinadores não saem da frente da tela do celular. Se você pegasse metade do tempo que você passa na frente do aparelho celular e investisse na leitura de livro, quantos livros você teria lido nos primeiros 6 meses deste ano? Se você pegasse metade do tempo que você passa na frente do celular e desse para atenção para os teus filhos, metade, não estou falando todo, metade, e você derramasse sua atenção, seu carinho, seu cuidado para os seus filhos, o quanto isso teria impactado na vida deles? Mas às vezes a gente está perdendo tempo. Não, eu estou aqui espairecendo. Eu estou aqui só. Gente, espairecer é coisa de 20, 30 minutos, não 3 horas. Desde o cara deita às 11h30 da noite, vai pegar no sono às 2h30 da noite, porque ele está na tela dele e fala assim: é que eu não estou com sono, eu não estou com sono. Se você for estudar os especialistas de sono, eles vão dizer: a tela azul é o maior inimigo do sono. Pare de usar as telas pelo menos 2 horas antes de dormir, que o sono chega, que é uma beleza. Agora o cara desliga o celular, começa a ler a Bíblia. Parece que quando ele abre a Bíblia, começa a tocar uma música lá das entranhas das Escrituras Sagradas. Dormiu. Ei, alguém vai dizer: pastor, é que as Escrituras trazem paz. Sei não. Outro sinal de procrastinador: demora para sair da cama. Tem gente que ele tem que colocar no despertador 7, 7:05, 7:10, 7:15, 7:20, tem 32 alarmes. Escuta o despertador tocar pela manhã, mas não quer levantar, aquela preguiça, fica adiando. E quando levanta em cima da hora, fala: não deu tempo de escovar o dente, de tomar banho, já sai com aquele bafo de leão, que ele fala: oi, até o capeta cai. Procrastinação. Se tem que fazer, tem que fazer. É verdade ou não é, gente? Terceiro sinal de procrastinação: não tem foco. Não começa as coisas, não tem foco para fazer. Qual é a situação que a sua esposa está mais cobrando de você, que seu marido está mais cobrando de você, que seu pai está mais cobrando de você? Começa logo.
Tem mulher que ela chega para o marido e fala assim: amor, vamos pintar essa parede, ela está feia demais, está toda bolorada, está inchada. Ele fala: vamos pintar, vou pintar. Dali 6 meses ele está olhando na parede, a mulher fala: o que aconteceu? Vamos pintar? Ele falou: estou pensando na cor da tinta. Procrastinação. Coloca foco, é para fazer, faz. Tem que arrumar, arruma. Entenda uma coisa: tudo aquilo que eu e você enrolamos vai ter um custo maior. Outro sinal de procrastinação é aquele que só faz planos, pensa demais, mas nunca faz. Ele fica pensando: não, eu vou fazer, mas não faz. Pare de pensar e comece a agir. O que nós precisamos é reações como a de Paulo quando ouve aquele homem dizendo: passa a Macedônia. É de Pedro e André deixando as suas redes imediatamente. É a reação de Zaqueu quando Jesus disse desce depressa. E o último sinal que somos procrastinadores é quando tudo aquilo que nós precisamos entregar é na última hora. Tudo que você precisa entregar, você sempre deixa para depois. Sabe qual que é o principal lema do procrastinador? O principal lema do procrastinador é: amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Não, com certeza amanhã eu vou fazer. E não faz. Aquilo, o Cristiano Barbosa, um escritor espetacular sobre tempo, ele diz: aquilo que eu deixo hoje que era importante, amanhã se torna urgente. Faça o importante primeiro.